Número 15. Um país no coração da Ásia Central. Bem no centro da Ásia Central encontra-se um dos países mais misteriosos, subestimados do mundo, o Uzbequistão. Cercado por desertos, antigas cidades da Rota da Seda, montanhas imponentes e estepes intermináveis, esta terra foi um cruzamento de civilizações por mais de 2000 anos. Comerciantes, conquistadores, impérios viajantes passaram por este território carregando ouro, seda, especiarias, segredos do Oriente para o Ocidente. Hoje, o Uzbequistão continua sendo um dos países mais fascinantes da Terra, mas muitas pessoas ainda não sabem quase nada sobre ele. O país faz fronteira com o Cazaquistão, Quirguistão, Tadiquistão, Turcomenistão e Afeganistão, tornando-se uma das nações mais estrategicamente localizadas de toda a região. Durante séculos, exércitos marcharam por estas terras. De governantes persas às invasões mongóis, do controle soviético à independência moderna, o Uzbequistão sobreviveu a onda após onda da história. E ainda é possível sentir essa história em todos os lugares. No momento em que você chega a cidades como Samarcanda, Bukhara ou Khiva, parece quase como entrar em outro mundo. Mesquitas gigantes com cúpulas azuis se erguem acima das ruas antigas. Enormes escolas islâmicas cobertas de azulejos coloridos brilham sob o sol do deserto. Vielas estreitas levam a pátios escondidos onde a vida ainda se move lentamente, quase intocada pelo tempo. Muitos historiadores consideram Samarcanda uma das cidades continuamente habitadas mais antigas da Terra. Com mais de 2.700 anos, esta cidade lendária já foi um dos maiores centros de comércio, ciência e cultura do mundo. Alguns até a chamavam de Pérola da Rota da Seda. À noite, quando os edifícios antigos brilham sob luzes douradas e o chamado para oração ecoa pelas ruas, o Uzbequistão parece menos um país moderno e mais um império esquecido que de alguma forma sobreviveu até o século XXI. Mas além da beleza, existe uma realidade dura. Grande parte do Uzbequistão é coberta por desertos, especialmente o enorme deserto de Kizilkum, um dos maiores desertos da Ásia Central. Os verões aqui podem se tornar brutalmente quentes, com temperaturas ultrapassando 45 graus Celsius. Vilarejos inteiros enfrentam escassez de água, tempestade de poeira e calor extremo. Um dos desastres ambientais mais sombrios do mundo também aconteceu aqui. Décadas atrás, a União Soviética desviou rios para cultivar algodão em escala massiva. O resultado foi catastrófico. O outrora enorme Mar de Aral, anteriormente um dos maiores lagos da Terra, começou a desaparecer. Hoje, enormes áreas do antigo mar se transformaram em um deserto seco e tóxico, cheio de barcos de pesca abandonados repousando na areia como fantasmas de outra era. Alguns moradores ainda se lembram de quando os mercados de peixe estavam cheios e a água se estendia até o horizonte. Agora, muitas comunidades lutam contra a poluição, desemprego e problemas de saúde causados pelo colapso ambiental. Mesmo assim, apesar de tudo isso, o Uzbequistão continua crescendo. Desde que conquistou a independência após o colapso da União Soviética em 1991, o país lentamente se abriu para o mundo. O turismo está crescendo rapidamente. Arranha-céus modernos estão surgindo na capital, Tashkent. Trem de alta velocidade agora conectam antigas cidades da Rota da Seda. Cafés, centros comerciais e hotéis de luxo ficam ao lado de mesquitas centenárias. E, surpreendentemente, o Uzbequistão ainda é um dos países mais baratos que muitos viajantes podem visitar. Uma refeição tradicional completa geralmente custa apenas alguns dólares. Os mercados locais transbordam de frutas frescas, especiarias, pão e carne grelhada. O transporte é extremamente acessível e muitos visitantes ficam chocados com quanto seu dinheiro pode render aqui em comparação com a Europa ou a América do Norte. Mas o que torna o Uzbequistão verdadeiramente inesquecível não são apenas os preços baixos, sua arquitetura antiga. É a atmosfera. Existe algo profundamente misterioso neste país. Uma sensação de que atrás de cada porta antiga, cada estrada do deserto e cada ruína esquecida, outra história não contada está esperando para ser descoberta. E quanto mais profundamente você viaja pelo Uzbequistão, mais sombrias e fascinantes essas histórias se tornam. Número 10. As mulheres do Uzbequistão. Uma das primeiras coisas que muitos viajantes percebem ao visitar o Uzbequistão é a elegância e a beleza única das mulheres daqui.
Em todo o país, desde as ruas modernas de Tashkent até os bairros antigos de Samarcanda e Bukhara, as mulheres uzbeques são frequentemente conhecidas por sua aparência marcante, moda tradicional e forte identidade cultural. O povo do Uzbequistão vem de uma fascinante mistura de origens. Ao longo de milhares de anos, influências persas, túrquicas, mongóis da Ásia Central se misturaram ao longo da Rota da Seda. Como resultado, muitas mulheres uzbeques possuem características que parecem europeias e asiáticas ao mesmo tempo. Olhos claros misturados com cabelos escuros, estruturas faciais marcantes e estilos tradicionais únicos que tornam o país visualmente inesquecível. Mas existe muito mais nas mulheres do Uzbequistão além da beleza. A família continua sendo uma das partes mais importantes da sociedade uzbeque. Em muitos lares, as mulheres desempenham um papel central na manutenção das tradições, criação dos filhos, preparação dos alimentos e preservação dos costumes culturais que sobreviveram por gerações. A hospitalidade é profundamente respeitada aqui, e os convidados frequentemente são tratados com um extraordinário calor humano e generosidade. As roupas tradicionais ainda são usadas com orgulho durante casamentos, celebrações e festivais culturais. Vestidos coloridos brilhantes, tecidos bordados, joias e lenços de seda refletem séculos de herança da Ásia Central. Nos bazares locais, tecidos feitos à mão e padrões tradicionais continuam dominando os mercados, mantendo viva a antiga arte artesanal. Ao mesmo tempo, o Uzbequistão moderno está mudando rapidamente. Nas grandes cidades, muitas jovens agora estudam em universidades, constroem carreiras, administram negócios e se tornam parte de uma nova geração que molda o futuro do país. Moda, redes sociais, música e cultura global estão se tornando cada vez mais visíveis entre os jovens urbanos. No entanto, por trás dessa transformação moderna, também existem lutas ocultas raramente discutidas fora do país. Em algumas áreas conservadoras, as expectativas tradicionais em torno do casamento e da vida familiar permanecem extremamente fortes. A pressão social ainda pode influenciar a maneira como as mulheres se vestem, se comportam ou escolhem seu futuro. Comunidades rurais frequentemente vivem de forma muito diferente do estilo de vida moderno visto na capital. Esse contraste entre antigas tradições e ambições modernas cria uma realidade complicada para muitas jovens uzbeques hoje. Algumas sonham com carreiras internacionais e independência, enquanto outras continuam seguindo costumes transmitidos por séculos. De muitas maneiras, o Uzbequistão permanece entre dois mundos, preservando tradições antigas enquanto lentamente se adapta à era global moderna. E essa tensão pode ser vista em todos os lugares. Cafés luxuosos e lojas de grife agora aparecem ao lado de mesquitas centenárias. Jovens influenciadores gravam vídeos para as redes sociais, enquanto comerciantes idosos vendem pão tradicional da mesma forma que seus ancestrais faziam centenas de anos atrás. Para os viajantes, essa mistura de mistério, tradição, beleza e rápida modernização faz o Uzbequistão parecer diferente de quase qualquer outro lugar da Terra. Porque por trás da arquitetura deslumbrante das antigas lendas da Rota da Seda existe uma sociedade se transformando silenciosamente diante dos olhos do mundo. E as mulheres do Uzbequistão estão exatamente no centro dessa mudança. Número 5. Casamentos e o festival no Uzbequistão. No Uzbequistão, os casamentos não são apenas celebrações familiares, eles são grandes eventos culturais que às vezes podem durar dias. Nas antigas cidades de Tashkent, Samarcanda e Bukhara, as tradições matrimoniais permanecem profundamente ligadas a costumes centenários que sobreviveram a impérios, invasões, ao domínio soviético e à globalização moderna. Para muitos viajantes estrangeiros que visitam o Uzbequistão pela primeira vez, a escala desses casamentos é absolutamente chocante. Imagine entrar em um enorme salão cheio de mais de 500 convidados, mesas intermináveis cobertas de comida, músicos tradicionais tocando alto, dançarinos girando em trajes de seda coloridos e famílias gastando anos de economia para uma noite inesquecível. No Uzbequistão, os casamentos não são apenas sobre amor. Eles são sobre honra familiar, reputação social e orgulho cultural. A manhã de um casamento tradicional, o uzbeque muitas vezes começa antes do nascer do sol. Em muitas regiões, especialmente em vilarejos rurais, os homens se reúnem para uma cerimônia especial chamada Oshi ou Pilav da manhã. Grandes panelas de metal são preenchidas com arroz, cenouras, cebolas, especiarias e enormes pedaços de carne cozidos em fogo aberto.
Centenas de convidados podem chegar antes do amanhecer para comer juntos. O cheiro do povo uzbek fresco se espalha pelas ruas enquanto vizinhos, parentes e amigos se reúnem para celebrar. E a comida no Uzbequistão não é apenas importante, é tudo. As mesas são cobertas com pão, frutas secas, nozes, saladas frescas, doces, kebabs, sopas e xícaras intermináveis de chá verde. Recusar comida pode até ser considerado desrespeitoso em algumas famílias tradicionais, porque a hospitalidade é um dos valores mais fortes da cultura uzbek. Mas a parte mais fascinante acontece quando a noiva aparece. Em muitos casamentos tradicionais, a noiva entra vestindo o elegante vestido branco misturado com estilos locais da Ásia Central. Joias douradas brilham sob as luzes, tecidos bordados refletem antigas tradições da Rota da Seda, e cada detalhe carrega um significado simbólico. Algumas noivas trocam de roupa várias vezes durante a cerimônia, combinando moda moderna com a antiga herança uzbek. A música explode de repente pelo salão do casamento. Instrumentos tradicionais como o doira e o karnay criam uma atmosfera diferente de qualquer outro lugar da terra. Dançarinos se movem pela multidão enquanto convidados jogam dinheiro, batem palmas ritmicamente e cantam juntos. Algumas celebrações continuam até tarde da noite, tornando-se quase como grandes festivais em vez de casamentos normais. E é aqui que o Uzbequistão se torna verdadeiramente único. Apesar de ser um dos países mais baratos do mundo, muitas famílias uzbeques gastam quantias enormes de dinheiro em casamentos. Algumas famílias até fazem empréstimos apenas para organizar uma cerimônia luxuosa, porque os casamentos são considerados eventos únicos na vida. Em algumas regiões, as listas de convidados podem ser tão grandes que bairros inteiros são convidados. Mas por trás da beleza e da celebração, também existem realidades mais sombrias. Em áreas conservadoras, as expectativas tradicionais em torno do casamento podem exercer enorme pressão sobre os jovens, especialmente as mulheres. As famílias podem esperar casamentos precoces e o julgamento social pode se tornar intenso para aqueles que escolhem estilos de vida diferentes. A juventude moderna do Uzbequistão hoje está lentamente equilibrando tradições antigas com sonhos modernos, criando uma batalha cultural silenciosa entre gerações antigas e novas. Ainda assim, os casamentos continuam sendo uma das janelas mais poderosas para a sociedade uzbek. Eles revelam a profunda conexão do país com a família, a hospitalidade, o respeito e a comunidade. Mesmo em cidades em rápida modernização, cheias de shoppings, caos de luxo e cultura da internet, essas tradições continuam a sobreviver quase intocadas. E então vêm os festivais. Em todo o Uzbequistão, festivais sazonais reúnem comunidades inteiras. Durante a celebração da primavera do Nowruz, as ruas se transformam em celebrações coloridas de música, dança e antigos rituais que remontam a milhares de anos. As famílias cozinham refeições especiais, as crianças vestem roupas tradicionais, e as praças públicas ficam cheias de apresentações celebrando a chegada de um novo ano e de uma nova vida. Em cidades como Khiva e Samarcanda, esses festivais parecem quase surreais. Mesquitas antigas com azulejos azuis e a arquitetura da Rota da Seda criam um cenário cinematográfico perfeito para grandes celebrações culturais. Turistas frequentemente descrevem a sensação como entrar em outro século. Mas mesmo durante esses festivais alegres, o Uzbequistão continua sendo um país de contrastes. Salões de casamento luxuosos ficam ao lado de blocos de apartamentos soviéticos. Tradições antigas coexistem com a cultura do TikTok e a vida noturna moderna. Por trás das celebrações sorridentes, muitas famílias ainda enfrentam dificuldades econômicas. E enquanto os turistas veem danças bonitas e roupas coloridas, os locais muitas vezes veem a pressão de manter expectativas culturais em um mundo em rápida mudança. Esse contraste é exatamente o que torna o Uzbequistão tão fascinante. É um país onde o passado nunca desapareceu completamente e onde cada casamento, cada festival e cada celebração ainda carrega os ecos da antiga Rota da Seda. Número 1. O verdadeiro custo de vida no Uzbequistão. O Uzbequistão é frequentemente chamado de um dos países mais baratos do mundo, mas a realidade por trás dessa afirmação é muito mais complicada do que a maioria das pessoas imagina. À primeira vista, a vida aqui parece incrivelmente acessível. Nas ruas de Tashkent, mercados locais transbordam de frutas baratas, vegetais, pão e carne.
Uma refeição tradicional completa pode custar menos do que muitas pessoas gastam em café em países ocidentais. Corridas de táxi são extremamente baratas, apartamentos continuam acessíveis em comparação com a Europa ou a América do Norte, e o transporte público custa quase nada. Para viajantes estrangeiros e nômades digitais, o Uzbequistão pode parecer um paraíso escondido. Imagine alugar um apartamento decente por uma fração do preço que você pagaria em cidades como Londres ou Nova York. Restaurantes locais servem porções enormes de comida a preços incrivelmente baixos, e muitos turistas ficam chocados com o quanto dinheiro rende. Mas existe outro lado dessa história que os turistas raramente veem. Embora os preços pareçam baratos para estrangeiros, os salários médios locais no Uzbequistão também são significativamente mais baixos. Muitos trabalhadores comuns ganham rendas modestas enquanto enfrentam o aumento do custo de vida, especialmente nas grandes cidades. Para os locais, sobreviver economicamente ainda pode ser difícil, apesar da reputação de acessibilidade do país. E em nenhum lugar esse contraste é mais visível do que nos bazares. Os mercados tradicionais do Uzbequistão são o coração pulsante da vida diária. Em lugares como o Bazar Chorsu, em Tashkent, comerciantes vendem especiarias, carne, pão, roupas, eletrônicos e artesanato em uma explosão caótica de cores e sons. A barganha continua comum, e os preços podem mudar dependendo se você é local ou estrangeiro. Caminhar por esses mercados parece entrar na antiga Rota da Seda. O cheiro de carne grelhada se mistura com pão fresco saído de fornos de barro. Homens idosos bebem chá enquanto discutem política e futebol. Mulheres vendem tecidos e frutas artesanais sob enormes cúpulas construídas na época soviética. A vida aqui se move com uma energia que parece ao mesmo tempo antiga e moderna. Mas apesar dos preços baixos, muitos jovens uzbeques sonham em sair do país. Milhares viajam para o exterior todos os anos em busca de salários mais altos em países como Rússia, Coreia do Sul ou Turquia. As remessas enviadas por trabalhadores migrantes se tornaram uma parte importante da renda de muitas famílias. Por trás dos mercados sorridentes e das ruas coloridas, a pressão econômica continua moldando a vida cotidiana. A habitação no Uzbequistão também revela contrastes surpreendentes. Em alguns bairros de Tashkent, apartamentos modernos de luxo, restaurantes caros e carros importados mostram uma classe alta em rápido crescimento. Mas fora dessas áreas, muitas famílias ainda vivem em apartamentos soviéticos modestos ou casas rurais com oportunidades limitadas. E então existe a riqueza escondida do país. O Uzbequistão é rico em recursos naturais, especialmente ouro. De fato, o país possui algumas das maiores reservas de ouro do mundo. Grandes operações de mineração geram lucros enormes e desempenham um papel importante na economia nacional. No entanto, muitos cidadãos ainda enfrentam salários baixos em comparação com padrões globais. Isso cria uma contradição estranha. O Uzbequistão é uma terra de minas de ouro e riqueza natural, mas muitos cidadãos continuam buscando oportunidades econômicas no exterior. Até o entretenimento continua surpreendentemente acessível. Ingressos de cinema, cafés locais, academias e transporte custam muito menos do que na maioria dos países desenvolvidos. Para turistas, isso faz o Uzbequistão parecer quase inacreditavelmente barato. Mas para os locais que ganham salários locais, o orçamento diário ainda é uma realidade importante. E talvez a parte mais fascinante da economia uzbeque seja a rapidez com que ela está mudando. Nos últimos anos, o país se abriu mais ao turismo, ao investimento estrangeiro e aos negócios internacionais. Novos hotéis, centros comerciais e empreendimentos de luxo continuam surgindo nas grandes cidades. A cultura da internet, a moda moderna e os influenciadores digitais estão transformando a vida urbana, especialmente entre as gerações mais jovens. Mas, ao mesmo tempo, tradições antigas ainda dominam a vida familiar, os relacionamentos e as expectativas sociais. Essa mistura de ambição moderna e cultura tradicional cria um país diferente de quase qualquer outro no mundo. O Uzbequistão é barato, mas não é simples. Por trás dos preços baixos existem histórias de migração, luta econômica, sacrifício familiar e transformação rápida. Turistas podem ver acessibilidade e beleza, mas os locais muitas vezes veem uma nação ainda tentando equilibrar sua identidade antiga com as pressões do mundo moderno. E essa realidade oculta é o que faz do Uzbequistão muito mais que apenas o país mais barato da Terra.
E esse é o lado escondido do Uzbequistão que o mundo raramente conta. Um país cheio de antigas cidades da Rota da Seda, beleza de tirar o fôlego, enormes reservas de ouro, tradições misteriosas, segredos sombrios enterrados sob as areias do deserto. De casamentos luxuosos e festivais inesquecíveis, até dificuldades econômicas, mares desaparecendo, uma sociedade presa entre o passado antigo e o futuro moderno. O Uzbequistão é muito mais complicado do que a maioria das pessoas pode imaginar. Mas isso é apenas o começo, porque quanto mais fundo você viaja pelo Uzbequistão, mais estranha, rica e misteriosa a história se torna. Então conte nos comentários, você visitaria o Uzbequistão? Ou você realmente conseguiria viver em um dos países mais baratos e fascinantes da Terra? E se você gostou dessa jornada pela realidade escondida da Ásia Central, não se esqueça de curtir este vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações, porque mais documentários de viagens chocantes e histórias ocultas de países estão chegando em breve.